Salve, salve, Colorado! Salve, salve, Colorada! Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e te trazer agora em primeira mão o que foi falado na reunião desta manhã, sábado, dia 13 de dezembro, no estádio Beira-Rio, que reuniu o Conselho de Gestão Colorado, mais os principais líderes dos movimentos políticos do clube e ainda a mesa diretora do conselho formada pelo Gustavo Jurren como seu presidente. Tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo também, porque tem um novo pedido do Abel Braga, tem também alguma comissão técnica do Tite já sendo formada, valores, cara, tem muita coisa pra gente falar nesse conteúdo aqui, tá? Olha só, deixa o like, faz o likezinho, tá? O joinha que tem aqui embaixo, depois já compartilha, faz assim, ó, compartilha para pelo menos um parceiro colorado que tu acredita que de repente até nem conhece o meu trabalho aqui, nem conhece o canal e já pede para ele se inscrever, porque a gente tá a menos de 500 de bater 75 mil parceiros por aqui, velho, ano que vem, o ano que vem vai ser demais, né? A gente vai ter uma intervenção, Bolívar, Glauco Paza, Ale Dornelles, Zubrião também, né? Pra gente debater e falar do Internacional. Dia 5 de janeiro, não te esquece disso, tá? Segunda-feira, 8 horas da noite. Mas vamos lá. A reunião, tá? Hoje, uma reunião chamada às pressas, e eu falo sim, às pressas. Muita gente me mandou mensagem dizendo assim, não teve nada de pressa. Como não teve nada de pressa, meu amigão? Olha só. Tem pessoas, tem líderes dos movimentos que receberam ontem ali no meio final da tarde, para chegar hoje pela parte da manhã às 10 horas. Imagina, se o líder não podia, ele teve que rever a agenda, ele teve que refazer tudo que ele ia fazer no final de semana, ou mandar um substituto. É óbvio que foi às pressas, tá? E aí os grandes pontos, ou os pontos, para a gente pegar e falar sobre o que foi tratado lá. Questão do orçamento, os equívocos principalmente, né? O que acabou na boa parte da mídia aí também, né, sendo destaque, que eram os valores de Sul-Americana, que estavam na peça orçamentária, que foi enviada ao Conselho Fiscal, e o Conselho Fiscal enviou aos conselheiros. Também tem a promessa de um novo parecer do Conselho Fiscal, com uma espécie de esclarecimento, porque, né, foi enviado com aquele valor, aquela rubrica, né, de Copa Sul-Americana, e eu já tinha trazido para vocês aqui, o presidente Alessandro Barcelos, inclusive, falou a mesma data que eu trouxe para vocês aqui nos outros conteúdos, há alguns vídeos, dia 19 de novembro foi enviado o orçamento para o Conselho Fiscal, e naquele momento o Inter ainda tinha alguma possibilidade de disputar uma Sul-Americana. Outras coisas, né, o 2026, aquela coisa de união, temos de nos unir pelo grupo, pelo clube e tal, isso aí não foi falado. Muito pelo contrário. Não teve nada de troca de cargos, não teve, pelo menos no grande grupo, tá? Não teve nada de, gostaria que tu fosse vice de finanças, eu gostaria que tu fosse vice de futebol, pegando ali os principais líderes, né, no sentido de, eu gostaria que o movimento X fosse de determinada pasta, o movimento Y fosse de determinada pasta. O que se fala muito é que o presidente Alessandro Barcelos, como ele está meio que sozinho, acuado, basta ver que na sexta-feira, pela parte da manhã, na coletiva que ele concedeu, ele não tinha nenhum integrante do Conselho de Gestão com ele. Minto, tinha o Miguel Danino, que é, se eu não me engano, o quarto vice-presidente, mas assim, os mais destacáveis do Conselho de Gestão, que é o Dalton Smith e o Ivandro Morbach, que está sempre aí rodando junto com o Inter nas principais viagens aí do clube e tal, não estavam lá. Mas o que se fala é que o presidente Alessandro Barcelos, ele pensa que o futebol poderia ser entregue para algum presidenciável. E aí aqui, presidenciável, a gente coloca o Roberto Melo, por isso que ele está inclusive do lado do Abel da foto, porque o Roberto, ele tem, na foto de capa, né, ele tem o Abel como um amigo, ele conhece o Abel, ele já foi vice de futebol, ele teria, entre aspas, uma espécie de experiência. Se foi bem ou não, bom, daí são outros 500, é outra avaliação. Mas ele é um presidenciável hoje. E a partir disso, seria também um nome que poderia integrar o futebol. Assim como o Leonardo Aquino
Flores de Camargo, né, que é o filho do José Aquino Flores de Camargo, que já concorreu, inclusive, com o presidente Alessandro Barcelos, na primeira eleição, né, lá na eleição que foi ganha em 2020, ali 2021. O Leonardo, muito se fala que ele pode ser uma terceira via, que ele pode ser aquela, vamos dizer, via de novidade, né? O cara que não tem vícios, um cara que já ajudou em comissões, conhece um pouco do clube, mas nunca pegou talvez um cargo tão forte como uma direção de base ou, quem sabe, uma direção de futebol, um vice de futebol. E justamente por isso que talvez ele poderia ser até, inclusive, uma boa opção. Isso se fala muito no bastidor. O Alexandre Chaves Barcelos também, né? Que no outro movimento, na outra gestão, na outra eleição, também estava, né, disputando junto com o Roberto Melo quem iria pelo movimento integrante, quem seria o grande cabeça da eleição. Enfim, esses três nomes aí despontam como possibilidades. Mas o que se fala também é que nenhum deles vai aceitar. Muito por serem presidenciáveis, né? Óbvio que daqui a pouco o futebol vai mal e eles acabam se prejudicando para daqui a pouco pegar um mandato de 3 anos. E que, neste momento, muitos grupos pensam o seguinte: agora, né, que a água bateu no popô, tu vem chamar todo mundo. Na hora que a coisa estava boa, entre aspas, relativamente boa, ou que as coisas não estavam ruins em termos políticos, em termos de pressão externa, daí tu não chamava a gente. Agora que tá tudo muito mal, tu quer chamar a gente. Então me parece muito que não vai acontecer isso, tá? Uma outra que o Alessandro, o presidente Alessandro Barcelos, ele diz que vai ter um novo orçamento, também no início do ano, por conta de, vamos dizer assim, a questão envolvendo o fair play financeiro, a questão também envolvendo, né, a possibilidade do treinador, ou até mesmo de outros nomes que venham a compor o departamento de futebol, mas que teria uma redução de 30% dos gastos com o futebol. E essa redução ela é justamente, como eu disse, em cima do fair play financeiro, em cima do Profut, em cima de outras questões aí envolvendo a questão da austeridade que o presidente pelo menos vem dizendo que vai tentar fazer agora no último ano. Sobre o Tite, tá? Muito começa já também a vazar valores que estariam meio que sendo acordados. Comissão técnica como um todo, algo na casa dos 1.800 a 2 milhões. E é que a gente está falando. O treinador, a gente está falando do filho dele, né, o Matheus, a gente está falando do Fábio Masseridian. E aí, por isso que tem essas questões envolvendo talvez um novo orçamento, porque vai ter multa, né? Se sai o Fábio Masseridian, por exemplo, teria que sair do Santos. Ele é o preparador físico do Santos, daqui a pouco tem uma multa que o Inter daqui a pouco teria que pagar, porque faz parte da comissão do Tite. Mas a ideia é vir com esses grandes nomes para, a partir do Abel, a partir do executivo, que tende a ser o Fabinho Soldado, porque está ainda, né, envolto com a Copa do Brasil com o Corinthians. Outros nomes como, né, Abel, Fabinho Soldado, Tite, Masseridian, Hélio Carraveta como um coordenador de performance, o Inter ganharia a credibilidade do vestiário novamente para com a torcida, para com o mercado, inclusive, e em cima do conhecimento do Fabinho, em cima do conhecimento do Abel, em cima do nome que esses caras têm e também, obviamente, do Tite, caso ele venha aceitar e acertar com o Inter, as coisas melhorarem para o futebol colorado. Hoje também saiu uma informação, ela vem em primeira mão do Leonardo Moll, tá? Sobre o interesse do Inter no Enzo Costa. O Enzo Costa é o filho do Fernandão, que trabalhava no Inter aqui, né, que estava no Inter, na base do Internacional, jogava como atacante, depois ele desceu um pouco, ficou recuado como meia, depois ele começou a jogar como camisa 8, e ali ele meio que se encontrou, rodou um pouco aí pelos times do interior e agora está no Vila Nova. Ele tem um contrato até 2027 com o Vila Nova e, claro, teria que pagar uma multa que não deve ser estratosférica, mas o Enzo seria um pedido do Abel, porque o Abel teria já olhado o guri
e a evolução do guri em diversas posições do meio campo e até mesmo a facilidade que ele tem para chegar no ataque, e pensado que ele poderia vir a contribuir, jogador jovem, jogador ainda que ganhou, né, uma sequência agora, depois ele teve uma lesão no joelho muito grave, que acabou até diminuindo um pouco do crescimento dele, né, crescimento muscular e tal. Então o Abel, a partir do que está vendo, ou a partir do que viu aí nesses últimos anos do Enzo, gostaria de contar com o jogador. E aí, infelizmente, não tem como, né, cara? E eu digo infelizmente porque é o seguinte, eu acho que o Enzo ele tem que ser conhecido por ele, né? Pelo futebol dele, pelo que ele faz e tudo mais. Mas é que é impossível, né? Não lembrar da mística, né? Abel e Fernandão em 2006, né? Seja na Libertadores, seja também no Mundial e, enfim, tudo que eles representam aí para o Internacional. O que tu acha dessas informações? O que tu acha de tudo isso que está rolando no Internacional? Tu acha que, de repente, os conselheiros têm que pegar um pouco mais leve, tem que tentar mesmo o impeachment? Tá rodando aí, né, um pedido e um site de assinaturas e tal, né, do Alemão da Borracharia, que é um conselheiro, inclusive, aí do Inter. O que tu pensa de tudo isso? Coloca nos comentários que eu quero saber, porque sempre tem muito para falar do nosso Internacional por aqui. Um forte abraço, viu, gente? Tchau!